Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live, mais um episódio aqui do Área 1. O Área 1 é a área mais importante da sua vida, o seu relacionamento com Deus. E o objetivo dessas lives é te trazer exatamente um momento de reflexão e de intimidade com Deus, um momento devocional, um momento em que eu e você paramos aqui 30 minutinhos para estudar uma passagem das Escrituras Sagradas. E nós estamos aqui estudando o Evangelho de João de forma continuada. Eu espero concluir o Evangelho de João. E vez ou outra eu vou trazer algum outro texto com outro tema, mas eu acredito que a Bíblia foi escrita para que nós lêssemos assim, lêssemos livros inteiros da Palavra de Deus. E então o meu esforço é para que você compreenda cabalmente, completamente o Evangelho de João. E é claro que eu não almejo aqui esgotar todo o assunto do Evangelho de João ou intentar aqui ter a intenção de ser o dono da razão e não ter opiniões contrárias, mas o nosso objetivo é trazer um pouco mais de luz e de interpretação das Escrituras Sagradas no que tange esse texto. Eu espero chegar em Atos, Romanos e outros textos lá das Escrituras. Mas você pode se perguntar, pô Gabriel, e aí? Você é pastor? Não, eu não sou um pastor, isso aqui não é um sermão, então me encare como um irmão zeloso em Cristo, que tem se esforçado, quer se esforçar para que você compreenda um pouco mais das Escrituras, e traduza um pouco mais, interprete um pouco mais, mastigue um pouco mais, para que você consiga ter um pouco mais de compreensão. E tendo essa compreensão, conhecendo quem Deus é, conhecendo quem você é, a partir das Escrituras Sagradas, e conhecendo aquilo que Deus reservou para você, você possa construir de fato uma vida abundante em todas as áreas, tá bom? Então, bom dia, Karina, seja muito bem-vinda. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 7, nós já vimos até o capítulo 7, versículo 24, e o capítulo 7 é bem intenso, bem grande, cheio de perícopes, né, que são esses textozinhos que tem um título específico, isso nós chamamos de perícope, e esse título geralmente é dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Aqui o título desse versículo, desse trecho, né, dessa perícope, do versículo 25 é os guardas mandados para prender Jesus. Eu diria que talvez, como isso aqui foi humanamente escrito, né, pela Sociedade Bíblica, não necessariamente o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, colocou aqui esse título. Eu diria que um título mais específico seria a cegueira dos religiosos de Jerusalém, diante das promessas do Messias. Então eu acho que esse título traduz um pouco mais aqui, de fato, o que nós queremos traduzir, o que nós queremos trazer, o que esse texto quer trazer para nós. Ou então um outro título seria buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você provavelmente conhece esse texto no profeta Isaías 56, versículo 6. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui a Bíblia, então preste atenção com reverência na palavra do Senhor, tá bom? Capítulo 7, João, Evangelho de João, versículo 25 até o 36. Diz assim as Sagradas Escrituras. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele que procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, aquela classe de religiosos daquela época, que era inimiga de Cristo pela sua própria vaidade, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus, uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis.
também aonde eu estou, vós não podeis ir. O que significa isso? Então a gente finaliza aqui no versículo 36 e vamos orar e pedir graça ao Senhor para entendermos, através da iluminação do seu Santo Espírito, esse texto que não é nada simples. Senhor nosso Deus, eu te peço a tua graça e a revelação do teu Santo Espírito, a iluminação dele, para que possamos entender, Senhor Deus, esse trecho das Sagradas Escrituras. Que possamos então, Senhor Deus, mergulhar aqui profundamente, Senhor Deus, nesse trecho, e entendermos pelo menos uma doutrina, Senhor Deus, um conceito basilar, Senhor Deus, da nossa fé, para que possamos então, ao final dessa live, poder dizer que crescemos 1%, Senhor Deus, no conhecimento do Senhor. Que nós possamos crescer nesse conhecimento, ter um momento agradável dentro do Senhor, e que, de fato, Senhor Deus, possa ser conhecido, notável, Senhor Deus, que o Senhor me ajudou aqui a trazer esse estudo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então vamos lá, vamos começar aqui do começo, né? Como eu disse, o título talvez mais excelente aqui para essa passagem das Escrituras, dado pela Sociedade Bíblica, foi Os Guardas Mandados para Prender Jesus. Eu diria que o melhor título, se é que eu posso usar dessa forma, seria Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu acho que esse trecho joga luz para essa principal doutrina. Então essa vai ser a principal doutrina que nós vamos asseverar aqui, que nós vamos lutar para que você saia daqui compreendendo isso. Então, Jesus estava no templo, tinha subido para a Judéia, literalmente para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Você lembra ali do começo do capítulo 7, você pode verificar esse conteúdo do capítulo 7, dos dois primeiros vídeos, né, do capítulo 7, você pode conferir lá no canal do YouTube, tá? Essas lives estão salvas lá no canal do YouTube, você pode se inscrever lá no canal e também assistir esses dois vídeos. Então você sabe que Jesus estava no templo e ele estava ali se manifestando para o povo judeu. Ele estava ali revelando a sua doutrina, falando coisas excelentes, sublimes, celestiais para o povo. E aí chegou o momento do versículo 25 em que alguns de Jerusalém estavam dizendo entre si, estavam indagando entre si: não é este aquele que procurou matar? Ou seja, literalmente não é este aquele que os judeus, os fariseus, a liderança religiosa da época estão tentando prender e calar e matar, literalmente? Então no versículo 26 ele diz assim: eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Aí eles ficam questionando assim: caramba, será que de fato eles querem matá-lo? Ou será que o poder dele é sobrenatural, acima do poder dos religiosos, dos principais líderes? Porque eles estavam indagando o seguinte: velho, como é que pode as pessoas quererem matar os principais religiosos da época, que tinham autoridade sobre o povo, autoridade sobre Jerusalém, quererem matar ele, e ele está aqui no templo falando abertamente essas coisas? Aí eles questionaram, né? Poxa, versículo 26 aí: será que verdadeiramente as autoridades reconheceram que ele é de fato o Cristo? Porque ele se diz o Cristo. As autoridades querem matá-lo, mas ele fala abertamente aqui no templo. Então será que reconheceram finalmente que ele era o Cristo? E estava essa discussão ali, imagina ali, Dona Maria com o seu José conversando com o seu Pedro, o seu Joaquim chegou junto, e eles estavam conversando essas coisas. Nós, todavia, aí eles concluem, né? Aí chega meio que ali, Dona Josefina, chega lá, naquela galera ali que estava conversando, e diz assim: olha, nós sabemos de onde ele é, né? Ele é da Galileia. Nós sabemos que ele é filho de José e de Maria, carpinteiro. Sinceramente, os profetas não disseram que quando vier o Cristo nós não saberemos de onde ele é? Então é meio que indaga isso ali, põe dúvida na cabeça da comunidade, põe dúvida na cabeça dos judeus ali que estavam conversando, que não necessariamente eram os principais religiosos. Os principais religiosos estavam maquinando maneiras de como prender Jesus e como matar, estavam em outra região, em outro local. Vocês vão entender isso ao longo do texto. Mas aqui os judeus que estavam ouvindo ele estavam questionando essas coisas. Será que ele é o Cristo? Eles estavam cegos pelo seu próprio entendimento. E não é de se estranhar, né? Nós, seres humanos, de maneira geral, nós temos essa inclinação para duvidar das coisas de Deus. Quando alguma manifestação sobrenatural de Deus acontece na nossa vida, nós tendemos a duvidar pela nossa racionalização. Nós tentamos racionalizar as coisas de Deus. Nós tentamos enquadrar Deus dentro da nossa própria senso de justiça, dentro da nossa própria mente. E quando Deus fala aqui, Jesus fala aqui nesse trecho, ele está meio que dizendo assim: olha, vocês estão cometendo um erro grave quando tentam enquadrar ou colocar as obras de Deus dentro da sua própria compreensão limitada, porque elas simplesmente não cabem na sua mente finita. Então é um erro quando você tenta encarar o sobrenatural de Deus como algo natural e tenta racionalizar isso.
Perceba que, claro, você tem que adorar a Deus com as suas emoções e com a sua razão. Mas racionalizar os feitos de Deus, a grandeza de Deus, vai simplesmente vai bugar a sua mente, vai simplesmente dar um tilt aí na sua mente. Vai travar tudo o computador interno. Por quê? Por isso que muitas pessoas tendem a acreditar ou tentar acreditar que a história de Jonas ser engolido por um peixe, passar 3 dias na barriga do peixe e não morrer, a abertura do Mar Vermelho, aquelas pragas de Moisés no Egito, né, dado por Deus para a condenação do povo egípcio ali, por exemplo, como transformar água em sangue, foram obras miraculosas por conta do momento, da circunstância. Não foram de fato obras de Deus. São figuras, como por exemplo, algumas pessoas acreditam que Adão e Eva não de fato existiram. São apenas figuras para nos mostrar uma lição preciosa. Então são pessoas que até se dizem cristãs, que acreditam em Deus, que existe um Deus, mas que acreditam que as Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento sobretudo, são apenas uma figura, são apenas sentidos figurados, histórias para que nós possamos aprender uma lição. O que não soa como nada menos do que arrogância racional. Ou seja, é você significar todas as obras de Deus, a criação de Deus, por exemplo, Noé na arca, e você tentar trazer para a sua mente limitada e a sua compreensão. Então você diz, não é possível que isso tenha acontecido. Eu concordo com alguns cientistas incrédulos e ateus, que dizem que essas coisas não aconteceram, então eu tento racionalizar isso, mas eu creio que existe um Deus. Então esse conflito na mente humana acontece até os dias de hoje. Mas olha, se você acredita que Deus criou você, que você ou todas as coisas foram feitas pela mão de um design inteligente, assim como a maioria dos cientistas mais inteligentes do mundo acreditam, Einstein e vários outros, Bach, por exemplo, eles acreditavam de fato que toda a criação foi feita por obra de uma mente inteligente. Eles não necessariamente eram cristãos, ou não necessariamente acreditavam no Deus da Bíblia, mas eles acreditavam que era tão complexo a criação, que só podia ser feito não por obra do acaso, não por conta de uma explosão cósmica, não por conta de a junção de moléculas e átomos e se transformou na ameba, e a ameba se transformou naquilo que nós somos hoje, toda a complexidade de uma córnea, por exemplo, toda a complexidade de um sistema respiratório, do sistema urinário, do sistema reprodutor, como o bebê ele é fecundado, por exemplo, ou ele cresce e toma forma humana dentro do ventre materno, dentro do ventre da sua mãe. Então, esses cientistas inteligentes, eu coloco dessa forma, sem menosprezar os demais, mas enfim, esses inteligentes minimamente sabem que tudo que nós vemos é obra da criação de uma mente inteligente. E nós que somos cristãos precisamos ter fé para acreditar nisso. Nós precisamos ter fé em Deus, que Ele é suficiente, não apenas para criar o ser humano, não apenas para criar todas as coisas que existiram, mas também para manipular a sua criação e a matéria como Ele queira. Ele pode abrir o Mar Vermelho, ele pode abrir e fazer com que o povo judeu passe a pés enxutos, ele pode transformar água em sangue, ele transformou água em vinho, ele pode transformar uma coisa que não é matéria em matéria, ele pode fazer um dilúvio e subirem as águas debaixo da terra e chegarem até um patamar que sobrepuja vários prédios de vários andares e construir uma arca para preservar toda a criação ou todos os animais ali. Percebe isso? Então Deus é um Deus criador de todas as coisas. E quando nós tentamos limitar as obras de Deus na nossa própria mente, vamos acabar como esses judeus aqui, que estavam dizendo, calma aí, mas Jesus, nós não conhecemos de onde ele vem? Ele não nasceu em Belém? Ele não cresceu na Galileia? Ele não é filho de Maria e de José, o carpinteiro? Ora, o Messias quando vier, nós recebemos a profecia de Miqueias. O Messias quando vier, nós não vamos saber de onde ele é. Lê do engano. Enganam-se e corrompem-se por não conhecer as Escrituras. Só para você ter ideia, lá na profecia de Miqueias, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, ou seja, Belém frutífera, obra ou terra de prosperidade, terra de bons frutos, que é pouco para estar entre os milhares de Judá. Como assim? Belém, você é frutífera, mas você é pequena. Você é insignificante para estar entre as cidades principais de Judá. De ti sairá aquele que governará Israel, cujas saídas são desde a antiguidade, desde os dias antigos.
Então a profecia diz isso. E a continuação dessa profecia diz que desse Messias que nascerá em Belém, a sua origem não é contada em lugar algum. Então as pessoas ouviram parte da profecia ou se prenderam a parte dela, a parte exatamente que ia se opor a Cristo Jesus, e disseram assim: olha, quando o Messias vier, nós não vamos saber de onde ele veio. Está lá, na profecia. Mas o fato é que a profecia de Miqueias deixa muito claro, não é à toa, quando os magos do Oriente, né, que não são apenas 3, e que não necessariamente são reis magos, a gente já explicou isso aqui, quando os magos do Oriente eles vêm para Jerusalém, eles veem a estrela, né, que veio do Oriente, segundo a profecia de Isaías, e se põe em cima de Jerusalém. Eles chegam lá diante do rei Herodes, diante da cidade, e veem a cidade funcionando como nos dias normais. E eles perguntam assim: onde é que está a festa? Onde é que está o Messias? Nós vimos a estrela, se cumpriu, o rei dos judeus nasceu hoje, nasceu nesses dias. E onde é que está a festa para ele? Onde é que está a celebração para esse rei dos judeus? E aí levam os magos do Oriente até o rei Herodes, né, governante daquela terra ali, de Israel, naquele período do governo romano, né? Israel fazia parte ali do Império Romano, tinha sido dominado pelo Império Romano, assim como várias outras cidades. E aí o rei Herodes, movido pelo seu próprio interesse de não ter um outro rei surgindo no meio do povo, ele diz assim: olha, chama os fariseus aí, chama os escribas. E os escribas se reúnem e dizem assim: ó Herodes, lá em Miqueias 5:2 diz que o Messias vai nascer em Belém. E aí Herodes faz tudo o que tem que fazer, os magos vão para Belém, adoram o Messias, que provavelmente já estava em algum estabelecimento além da estrebaria. Ele nasceu na estrebaria. Levou alguns dias para os magos do Oriente chegarem até ele, em Belém. Enfim, levou alguns dias ou meses, a jornada era grande. Então eles encontraram Jesus, entregaram ouro, incenso e mirra, você conhece a história, e aquilo ali foi suficiente para manter o Messias ou a sua família por alguns meses ou anos. Aqueles recursos providenciados por Deus. A adoração de pessoas que vieram do Oriente foi mais... Eles estiveram mais atentos às marcas das profecias de Isaías e de Miqueias do que os próprios judeus. O próprio povo de Deus, que deveria ali estar com o coração aquecido para a volta, para a vinda do Messias, não estavam atentos. Que eu e você não sejamos pegos desprevenidos quando Jesus estiver perto de voltar. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. E eu e você, importa que eu e você estejamos nele, sejamos achados fiéis, sejamos achados crentes no Senhor Jesus, buscando a obediência e se tornar mais parecidos com Cristo. Mas perceba, quando o Messias veio, lá em Belém, não houve festa em Jerusalém. Não houve celebração do povo, porque o povo não estava atento. O povo não estava atento, estavam casando, estavam se dando em casamento, estavam trabalhando como rotina do dia a dia e não estavam atentos à sua vinda, o feito mais espetacular de toda a criação, o nascimento do Messias, o Deus que encarnou, se tornou carne e nasceu ali no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Perceba isso. Então, quando nós tentamos limitar os feitos de Deus na nossa mente limitada, nós cometemos um grande erro, que é compreender parcialmente as Escrituras. Nós aqui no Brasil, nós fazemos parte de um país absolutamente crente. Não cristão, mas crente. Nosso povo é cheio de fé. Pena que é cheio de fé em coisas vãs. Muitas vezes, o máximo contato que uma pessoa que se diz católica tem com a igreja ou com a palavra de Deus é no catequismo aos 12 anos de idade. Então ele ouve a palavra de Deus através de alguém que ouviu a palavra de Deus e ele não mergulha na palavra de Deus. Teve um dia que eu estava diante de um professor meu da universidade e ele virou para mim, ele sabia que eu era cristão, ele ia ser o meu mentor do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso. Ele virou para mim, colocou os pés em cima da mesa assim, se reclinou na cadeira e disse assim: Gabriel, você é cristão. Me fala um pouco desse Jesus. Eu tive ali 10 minutos, ele disse, você tem 10 minutos para falar sobre Jesus. E ali eu pude trazer o plano da salvação, desde a criação, em 10 minutos. Se você me conhece, você sabe quão difícil é essa missão, né? Em 10 minutos trazer
todo esse conhecimento. Mas enfim, eu tinha 10 minutos, eu precisava concatenar tudo. Mas eu precisava expor que nós todos somos pecadores. Eu precisava expor que todos nós caímos em pecado, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E que Ele resolveu esse problema mandando seu Filho morrer na cruz por nós, para nos reconciliar consigo mesmo. Enfim, esse era o Messias, esse era o Cristo, e aquele que nele crê não vai perecer e vai ter vida eterna. Então eu anunciei isso para ele. Só que eu terminei a minha exposição de 10 minutos questionando uma coisa. Eu disse: olha, você é muito inteligente. Ele era um cara jovem, 30 anos mais ou menos, doutor, tinha feito doutorado em Illinois, Chicago, se você conhece, é uma das principais universidades do mundo de economia. Eu fazia economia na época na Universidade Federal de Pernambuco. E ele era um cara muito inteligente, com 30 anos, já era doutor, já era professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. Ele era muito engenhoso, ele era professor de pós-graduação, de mestrado, de tudo isso. E era muito interessante. Eu fiz, velho, eu valorizei ele, eu disse o quão inteligente ele era e o quão eu ficava impressionado de que, sendo ele uma pessoa tão inteligente, de ter lido tantos livros, ter praticado tantas horas de exercícios de econometria, que era a cadeira dele que ele ministrava, ele nunca ter lido sequer a Bíblia, o principal de todos os livros. O principal de todos os livros, o livro mais vendido do mundo. E aquilo me impressionava, e eu disse para ele: velho, que inconsistência. Como você é capaz de ler vários e vários livros sobre economia ou sobre vários outros assuntos, e você nunca startou para o fato de que existe um livro que é o mais vendido de toda a Terra, é o livro com o maior número de cópias originais, só do Novo Testamento. Cópias originais são cópias que foram escritas à mão, tá, gente? Nos tempos antigos, isso era a maneira como você poderia reproduzir o texto, já que não tinha imprensa ainda. Hoje em dia, com imprensa e com digital, nós temos o livro no nosso celular, ou nós temos a Bíblia em várias versões, e você pode comprar os montes numa livraria ou algo do tipo. Mas antigamente, os originais, eles foram escritos à mão. Imagina aí a Bíblia sendo escrita à mão. E só o Novo Testamento tem cerca de 5.000 registros históricos e originais. E eu disse isso para ele. E eu disse: velho, como você então pode passar essa vida, tá com 30 anos e nunca ter lido a Bíblia? Mesmo que você não tenha crescido num lar cristão, você tem que se render minimamente à sabedoria, por exemplo, do livro de Provérbios, à sabedoria de Salomão. Então, assim, me espantava isso. E eu disse para ele: perceba o valor dessas coisas. Quando nós não estamos atentos às marcas do Senhor Jesus, nós passamos desapercebido dessa vida. E o nosso país é um país crente, não cristão, crente. Então as pessoas creem em muitas coisas. Elas ouvem falar de Deus e acham que tem um conceito de quem Deus é. Elas chegam a questionar: nossa, um cristão falando desse jeito, nossa, um cristão julgando um homossexual desse jeito, porque elas acham que ser cristão é tudo que a mente delas limitadas conceberam. Mas não, ser cristão é seguir os passos de Jesus. Ser cristão é observar as Escrituras Sagradas, é crescer nesse relacionamento, é desenvolver a sua área 1 todos os dias, é se alimentar em cima da palavra de Deus e viver por ela. Isso é ser cristão. E ser cristão, muitas vezes, vai ser quase que vai te inclinar a julgar algumas coisas como certas e erradas. Vai te inclinar a dizer para o seu filho que é errado seguir certos caminhos. E que o caminho correto que gera a salvação é esse, o caminho das Escrituras. Então perceba aqui o valor dessas coisas. Disse-lhe Jesus. Então Jesus tomou a palavra no templo. Estava esse murmurinho, essas conversas paralelas. Jesus tomou a palavra e disse assim: olha, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, perdão aqui, eu ainda estou um pouco antes. Então Jesus disse assim: vós não somente, versículo 28, me conheceis. Ou seja, Jesus estava dando a eles o cartaz daquilo que eles estavam pensando. Jesus estava dando a eles assim: ó, vocês estão certos, vocês não me conhecem de onde eu sou. Vocês sabem que eu nasci em Belém, vocês sabem que eu fui criado na Galileia, vocês sabem que eu sou filho de Maria e de José. Ótimo. Mas também, e eu não vi porque eu de mim mesmo quisesse. Aí Jesus diz assim: vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, ótimo, mas vocês não sabem que eu não vim de mim mesmo. Eu fui enviado por aquele que é a verdade. Em outro texto, Paulo vai dizer que aquele que é fiel.
Então, fiel e verdadeiro aqui são a mesma palavra do original grego. Aquele a quem vós não conheceis. E aí ele dá uma agulhada na galera, né? Ele enfia meio com uma faca assim, uma estaca na galera, dizendo assim, ó, vocês não conhecem a ele. Por isso vocês não podem me conhecer, apesar de vocês saberem que eu nasci em Belém. E vocês não estão atentos à profecia de Miqueias 5:2, porque o Messias nasceria em Belém mesmo. Aquele que governaria Israel pelos séculos e séculos sem fim seria aquele que nasceria em Belém, pequenininha, efrata, frutífera, mais pequena. De modo algum poderia ser soberba diante das outras cidades grandes de Jerusalém, as cidades grandes de Israel, de Judá. Então perceba aqui, era natural que se pensasse, poxa, será que o Messias vai aparecer do nada em Jerusalém, que era a principal cidade do país? Mas enfim, ele nasceu em Belém, estava lá na profecia de Miqueias 5:2. Agora, olha o que Jesus diz, vocês não conhecem a Deus, mas eu conheço porque vim da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prender a ele, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E aqui é um trecho muito específico das Escrituras dizendo para a gente o seguinte: independente do que você creia, independente dos governos, independente de quão suscetível eu e você estejamos a guerras, a doenças, coronavírus, por exemplo, aí, ou qualquer outro, o SARS, H1N, o que for, independente de quão suscetível nós estejamos a acidentes, todos nós podemos morrer tropeçando numa pedra, batendo a cabeça no batente, no meio-fio de uma estrada. Podemos morrer num acidente de carro, de bicicleta, qualquer que seja. Só o fato de sairmos da rua, nós estamos suscetíveis a isso. Só que olha que coisa interessante. Esse trecho aqui das Escrituras nos revela uma doutrina preciosa. Todos os nossos dias estão contados por Deus. E nós só vamos, claro, que isso não é um convite a sermos irresponsáveis com a nossa alimentação, com a nossa saúde, em não praticar exercício físico, sermos irresponsáveis de nos colocarmos em risco o tempo todo. Mas assim, todos os nossos dias foram contados por Deus. E eles só vão ser finalizados quando for chegada a hora que Jesus quiser que você de fato parta, morra nesse mundo. Ou vá para o inferno ou vá para o céu. Aqueles que creem vão para o céu, vão ser tomados para Deus, vão ser tomados para Ele, para conviverem com Ele. Então, esse trecho aqui, ó, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora, nos revela que nós, apesar de suscetíveis a todas essas falhas, a toda a falibilidade da nossa carne, a todas as doenças e acidentes que podem acontecer isso conosco, nós só vamos de fato morrer nesse mundo quando chegar o momento em que Deus determinou. E contudo, muitos de entre a multidão, versículo 31, creram nele. Olha que contraste interessante. Enquanto alguns estavam procurando prendê-lo, dizendo, você tem demônio, você está louco, outros aqui estavam dizendo assim, ó, eu creio nele. Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Então eles começaram a indagar entre si, aqueles que creram, começaram a dizer, será que quando o Cristo vier, o Messias vier, vai fazer maiores obras do que ele tem feito? Parece que de fato ele é o Cristo. Então creram em Cristo, né? Creram em Jesus, mas creram ainda com certa desconfiança. Então a gente não consegue concluir que de fato essas pessoas passaram a ser discípulos de Jesus. Elas creram em Jesus. Pô, faz sentido isso que o Gabriel está dizendo. Só que eu quero continuar vivendo a minha vida da maneira como eu quero, vivendo a vida à parte de Deus, longe do conhecimento de Deus. Então, eu não vou nem mais assistir as lives do Área 1 que ele faz todos os dias. Eu não vou nem me expor mais a ler as Escrituras Sagradas todos os dias. Não vou, porque eu quero viver a vida como eu quero, segundo os meus próprios termos. Só que tem uma consequência para isso. Aquele que vive segundo os seus próprios termos, aquele que procura ganhar a vida nesse mundo, segundo os seus próprios termos, esse perece eternamente no inferno. Agora, aquele que busca viver os interesses daquele que o regimentou, aquele que o enviou, aquele que o criou, aquele que o salvou, aquele que busca viver a vida para Deus, esse adquire vida eterna com Cristo. E essa é a recompensa maior que nós temos para a nossa alma. A nossa alma tem peso de ouro, ela vale a eternidade inteira. Então nós não podemos brincar com isso. Então, 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, ele meio que inclui, não eram só os fariseus, eram os principais sacerdotes que estavam ali maquinando mal contra Jesus, enviaram guardas para o prenderem. A multidão tentou prender Jesus e não pôde botar a mão sobre ele. Só que agora chegaram os guardas. E agora? Os guardas têm poder para prender Jesus? Não, até que se cumprisse o tempo. A palavra de Deus diz que ele, por várias e várias vezes,
foi ameaçado, tentaram prendê-lo, pegaram pedras para apedrejá-lo, só que não era essa a forma que Deus tinha determinado que Jesus morreria. E nem tinha chegado o tempo ainda. Então Jesus, de todas essas situações, ele saiu ileso, sem fugir necessariamente, ele simplesmente saiu ileso, porque não tinha chegado o momento. Quando chegou o momento, aí sim, os fariseus o prenderam, quando tinha passado os 3 anos do seu ministério, e aí o açoitaram e o crucificaram para que se cumprissem as Escrituras. Aqui fica um recado claro para nós, que Deus, no exercício da sua soberania, Ele governa todas as decisões do mundo. E que no exercício da sua soberania, Ele fez com que todas as coisas acontecessem segundo o seu próprio propósito. O propósito de Deus é que Jesus morresse na cruz para nos salvar. E esse propósito foi cumprido apesar da rebeldia do povo. O povo, pela sua rebeldia, tentou matar Jesus e conseguiu, ao 3º ano, quando tinha chegado o tempo. Então Jesus disse a esses que tinham chegado para o prenderem, versículo 33. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, não podeis ir. E aí eles não entenderam. O que Jesus estava dizendo em suma era isso. Você vai encontrar esse trecho lá em Isaías 55, 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. O que Jesus estava dizendo é: eu estou convosco e mesmo assim vocês não creem em mim. Eu estou aqui diante de vós e vocês insistem em tentar maquinar um mal contra mim, tentando me matar, tentando me prender, tentando me perseguir e me calar, silenciar a minha voz. Só que depois eu vou para junto daquele que me enviou. E quando vocês quiserem me buscar, vocês não vão conseguir me achar mais. Porque aonde eu vou, onde eu estarei, aonde eu estou, ele diz isso no tempo presente, vós não podeis chegar lá. Vós não podeis ir. Vocês não poderão chegar até onde eu estarei, nos céus. Porque esse é o tempo da oportunidade. Você que está me ouvindo aqui, esse é o tempo de você chegar a Deus, porque você e eu precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto Ele está perto. Se Ele está de alguma forma me usando aqui para pregar o Evangelho na internet, no Instagram, você está sendo chamado nesse exato momento para crer nele, para viver uma vida para Ele. Não mais procrastine essa decisão, porque a sua eternidade depende disso. Você constrói a sua eternidade no tempo presente, no hoje. Então é hoje que Jesus está te chamando. De repente você está desviado, de repente você está longe das Escrituras, você está longe da igreja, da casa do Senhor, você está desobediente aos seus pais de repente. E esse é o momento em que você diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu quero te buscar, eu vou te invocar porque eu sei que o Senhor está perto e está me chamando. E eu espero ser usado por Deus para de repente você ser chamado para Ele, ser chamado para as Escrituras Sagradas, ser chamado para viver uma vida de piedade. E aí no versículo 35 a gente conclui que os judeus eles não entendiam nada, Eles estavam tão cegos pela sua própria soberba, pela sua própria paixão de lutar contra Jesus, lutar contra os princípios do reino, que eles dizem assim no versículo 35: para onde irá este, que não possamos achá-lo? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato que ele diz: havereis de me buscar, de me procurar, e não me achareis? Então eles estavam confusos, eles começaram a indagar entre si ali. O que ele está querendo dizer? Eles não saíram do plano terreno. Deus estava falando sobre as coisas celestiais para eles, e eles não saíam da racionalidade frívola, burra, cega deles. Que eu e você, nós não caiamos nisso, mas possamos ser crentes, de fato cremos em Cristo Jesus e vivemos para Ele, vivemos para Cristo, possamos buscá-lo enquanto podemos achar. Porque eles diziam: nossa, para onde ele vai? Será que ele vai para a dispersão entre os gregos? O que eles estavam dizendo, Os judeus eles chamavam de gregos todos aqueles que estavam além do mar. Então, quando você passava do mar, você era chamado, digamos assim, para os judeus de gregos. Então eram gentios, de fato. E eles estavam assim, questionando assim: olha, o Messias tinha que estabelecer o seu reino aqui em Jerusalém. Será que ele, por conta dos nossos questionamentos, está indo agora para os judeus? Quando ele fala da dispersão, ele está falando dos judeus que foram dispersos, exilados em outros países. Os judeus tinham se espalhado por todo o mundo quando o Império Romano chegou para dominar Jerusalém. Então eles estavam questionando assim: será que ele vai para os judeus da dispersão, os judeus das regiões gregas? Será que ele vai estabelecer o seu reino lá? Como assim? Eu não estou entendendo.
E o que é que significa que ele diz assim, a vez me procurar e não me achareis? Também para onde eu vou, vocês não podeis ir. Eles estavam questionando isso, eles não estavam entendendo nada sobre isso. Então perceba, quando nós ficamos, só para a gente ter uma ilustração clara aqui, 1 Pedro 1.1 e Tiago 1.1 também, são as epístolas do apóstolo Pedro e do discípulo irmão de Jesus Tiago, diz assim, aos forasteiros, as duas epístolas foram escritas saudando as tribos na dispersão, ou seja, as 12 tribos de Israel que estavam dispersos, judeus que estavam ali, os dois apóstolos, eles tinham sido chamados especificamente para o ministério de pregação para os judeus, e Paulo, o apóstolo Paulo, Barnabé e vários outros tinham sido enviados para os gentios. Enfim, trazendo aqui um trecho rápido, ele diz assim, 1 Pedro 1, aos forasteiros que estavam dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, a epístola do apóstolo Pedro foi escrita ali para os judeus que tinham sido dispersos naquelas regiões da Ásia, aquelas regiões gregas. Então, o que eles estavam questionando aqui, os judeus, no capítulo 7, versículo 36, era, como assim? Será que Jesus vai de fato pregar o Evangelho? Ou ele vai estabelecer o seu reino? Ele vai fazer os seus milagres que ele tem feito aqui em Jerusalém, lá nessas regiões dos gregos? Eles não estavam entendendo nada. O que Jesus estava dizendo, literalmente, era que ele iria subir para junto do Pai. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, ele iria subir para junto daquele que o tinha enviado. Deus Pai. E lá, eles não poderiam achá-lo mais. Por quê? Enquanto ele estava ali pregando o Evangelho, era um momento oportuno para que eles crescem. Mas eles preferiram a apostasia. Eles preferiram crer em seus próprios raciocínios, em suas próprias fábulas. Então o recado que eu deixo para você hoje é: busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Busque a Deus. Desenvolva a sua área 1, seu relacionamento com Deus. Seja aqui nas nossas lives, ou seja no momento a sós com Deus. Na verdade, essas lives aqui não substituem o seu momento de pegar a Bíblia e ler a Bíblia. E se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder a sua dúvida, qualquer que seja ela. Só é você me mandar aqui no Instagram e eu vou te responder. E se eu não souber, eu vou procurar alguém que saiba responder essa sua dúvida. E nós vamos crescer juntos, que essa é a minha missão aqui, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa instrução. Foi um texto muito complexo, eu tive mesmo dificuldade em trazer uma interpretação mais clara e mais límpida para as pessoas. Mas eu te peço para que esses meus irmãos sejam auxiliados pelo Teu Santo Espírito quando eles forem assistir esse vídeo novamente no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Senhor Deus, abençoa-os, dá a eles, Pai, a energia, o vigor e a fé, Senhor Deus, para que creiam em Ti e para que possam Te buscar, Senhor Deus, atendendo esse chamado. Em nome de Jesus eu te oro com todo fervor e com fé. Com fé no Teu Filho, Senhor Deus, que morreu na cruz por nós, para nos salvar. Nos dá então crescermos em intimidade com o Senhor na leitura da Tua Palavra e que possamos aqui desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor na área 1. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.